Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fim dos fundos imobiliários. Mas calma que eu vou te explicar o que está acontecendo. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal, deixar o gostei e compartilhar para aquela pessoa aí que está começando a investir, está meio desesperado com a queda dos fundos imobiliários, não sabe o que fazer, está pensando em vender tudo e ir para a renda fixa que está pagando bem. Um monte de gente aí desesperada. Então, o vídeo hoje é para tentar te fazer entender, não é para te acalmar, não. É para que você comece a entender o que está acontecendo e se ainda vale a pena investir em fundos imobiliários, tá? As notícias não são boas nos últimos tempos, tá? No último ano, o fundo imobiliário cai mais de 5%. Nos últimos 5 anos, sobe apenas 5 anos, tá? Contando reinvestimento de dividendos, contando toda a valorização dos imóveis, né, que normalmente tende a valorizar durante o tempo, né? Você conhece aquela história do teu tio aí, todo mundo tem um tio que comprou um terreno por 10 mil reais e vendeu por 100 depois, né? Então a gente espera a valorização dos imóveis durante o tempo, só que nos últimos 5 anos só se valorizou 3,5 mais ou menos por cento aí. Em 5 anos é pouco, tá? É pouco, a inflação é muito mais alta que isso, o CDI nem se fala. O CDI é aquele corredor de longa distância, né? Ele nunca dispara, não sai correndo, mas ele está sempre na mesma velocidade ali, está sempre subindo. Então é difícil aqui no Brasil qualquer investimento, não apenas o fundo imobiliário, ganhar, né, do CDI, né, da nossa taxa Selic, ali, do investimento mais comum, né, que é o Tesouro Selic. É muito difícil, tá? Então as perspectivas para fundo imobiliário não são boas, tá? Mas uma coisa eu tenho que te alertar. Você que tem uma casa alugada, você fica ligando todo dia para o corretor de imóveis para que ele faça uma nova avaliação do seu imóvel? Porque se você fizesse isso, por algum motivo fosse possível, eu tenho certeza que você analisaria que o seu imóvel muda de valor de acordo com o dia que você pesquisou e de acordo até com o corretor que fez a análise do imóvel, tá? Se você pegar 2 corretores, se pudesse fazer esse teste, faz, que vale a pena, é um negócio até engraçado. Ah, eu quero vender minha casa, quanto é que ela custa? Ah, 500 mil. Ah, 500 mil, beleza, cara, muito obrigado. Tá, vou ver aqui se eu vou vender ou não, tá? Aí chama outro, ele vai vir daqui a 10 minutos na sua casa, você não mudou nada, tá? Não fez faxina, não pintou o muro, nada. O próximo vai dar 400 mil. 600 mil. Então, como você não faz essa avaliação diária no seu imóvel, você também não deveria ficar tão preocupado se você está comprando bons fundos imobiliários com boa localização, com boa gestão, tá? Se você ficar olhando todo dia para aquilo, vai te deixar maluco. E nos últimos 12 anos, né, eu peguei também uma visão mais ampla para a gente ver se ele está só perdendo dinheiro no curto prazo ou é uma tendência. Os fundos imobiliários não servem para geração de renda, não servem para aposentadoria, não servem para composição de carteira. Se você pegar nos últimos 12 anos, ele está subindo 99%, que ainda é muito pouco, tá? Porque o IFIX, que é da onde a gente tira esses dados, leva em consideração o reinvestimento dos dividendos. Então não foi apenas a valorização. Se fosse só a valorização, né, mais os dividendos, não seria uma taxa ruim. Só que ele leva tudo em consideração e mesmo assim está muito ruim. Então a gente passa por uma crise nos fundos imobiliários e essa crise tem nome, né? É a alta da taxa de juros, é o excesso de gasto público aí desenfreado, né? A gente não aceitou muito bem esse corte de gastos imposto pelo governo, então o mercado reagiu, e reagiu muito mal, o dólar subiu, a perspectiva da taxa de juros subiu muito, e se você tem alguma dúvida, para que você saiba que a taxa Selic, ela não manda no mercado, tá? A taxa Selic é de 45 em 45 dias, quem manda no mercado é o DI futuro, tá? A expectativa de quanto vai estar a taxa Selic em uma determinada data. E eu gosto sempre de pesquisar o janeiro do ano, né? Que é o ano completo ali e fica legal. E como é que você vai pesquisar aí na sua casa? Se você quer saber a expectativa, tá, da taxa Selic para 2030, o que você vai fazer? Vai lá no Google, tranquilo, DI1F e o ano, tá? DI1F 30. Tá? A primeira opção ali já vai aparecer para você o DI de janeiro, que é o F ali, de 2030. Então, assim, dá para você ter uma noção por que os fundos imobiliários estão caindo. A tendência não é a queda da taxa de juros em si, a alta, tá?
É mais de 13% que está o DI futuro ali para 2030. Então, as pessoas, elas fazem contas, tá? Não estou dizendo que é a conta certa, que eu acho essa conta, não dá para você comparar renda fixa com renda variável, mas elas fazem a seguinte conta. Taxa Selic, previsão a 2030, 13%. Os fundos imobiliários me pagam 12%, mesmo que seja isento, tudo bem, mas para que eu vou correr mais risco para ganhar quase a mesma coisa? Sendo que, né, eles se desvalorizam de valor, né? Eles pagam 12, mas caem 10. Para que eu vou fazer isso? Não faz muito sentido. Os fundos imobiliários, eles estão tendo um dos piores meses da sua história, tá? Um dos piores anos da sua história. Então, o que acontece? Quando um investimento está no hype do momento ali, todo mundo compra, infla o preço, as pessoas compram na alta, quando acontece qualquer coisa, elas vendem lá perdendo dinheiro. Agora os fundos imobiliários estão caindo muito. Será que não é uma boa oportunidade para que você estude o assunto? Para que não vale a pena você começar a investir? Ou manter ali o seu percentual de carteira, que é o que eu aconselho aqui, não fugir do percentual que você determinou no início da montagem da sua carteira? Pode ser que seja uma boa oportunidade, porque é nesses momentos de crise que a gente consegue aproveitar algumas coisas, porque para pensar, um fundo lá de shopping bem localizado que sempre pagou 0,5% ao ano, 0,5% ao mês, desculpa, pagou 0,5% ao mês, e hoje, com a queda do valor do fundo, né, ele pagava 50 centavos ali, quando o fundo custava R$100, 0,5%. O fundo caiu pra caramba. Agora esses 50 centavos que ele continua pagando, né, porque não houve nada diferente, o inquilino não saiu, o shopping não pegou fogo e tudo mais, agora a cota baixou bastante. Então você está recebendo ali quase 1% de provento, né, de aluguel, né, que o shopping está pagando para o fundo imobiliário e ele repassando para você. Quando você compra hoje, você mantém esse valor, né, esse dividend on cost, né, pela aquisição, para sempre, se ele mantiver aquele valor de distribuição. Então você vai receber 1% para o resto da sua vida num ativo que sempre pagou meio. E você garante o preço como? Comprando hoje. Porque quando a Selic começar a cair, as coisas começarem a se acertar, os fundos vão ser negociados a valores acima. E você não vai ter mais a oportunidade de achar um fundo que paga 1% de tijolo. Porque o de papel você até acha, porque ele paga a inflação mais X. Num mês que a inflação foi alta, ele consegue pagar mais de 1% facilmente. Mas um fundo de tijolo, tenta fazer o seguinte, tenta alugar a tua casa, é aquela suposta casa de R$500 mil, por 5 mil por mês, livre de imposto, tá? Tem que lembrar disso. Quando você lança no imposto de renda, pode ser cortado 27,5% desse valor. Então, 5 mil líquido na sua mão, tenta conseguir, você não consegue nem às vezes metade disso líquido. Então, às vezes, pode ser uma grande oportunidade, vale a pena você estudar, não é para investir no fundo que está com preço mais barato, nem com PVP mais barato, estude, entenda o que está acontecendo, não deixe sair daquele seu percentual de carteira ali, porque é muito importante. E será que ainda vale ter fundo imobiliário? Essa eu acho que é a conclusão principal do vídeo. Eu gosto muito, acho super necessário ter na carteira. E o que eu faço com os rendimentos do fundo imobiliário? Eu uso muito esses rendimentos, porque o que a pessoa alega? Para que vai receber rendimento agora se você ainda não vive de dividendos, tá? Pô, não vive de dividendo, o que adianta receber todo mês? Era melhor comprar uma ação que ela reinveste no próprio negócio, o ROI dela é muito alto, o retorno sobre o equity dela é muito alto, e ela cresce o valor patrimonial muito mais rápido que um fundo imobiliário. Ela só não te distribui, mas ela cresce muito rápido. Por que não comprar ações ou coisas mais arriscadas? O que acontece é que é uma outra finalidade, né? É um dividendo mensal que eu faço e uma coisa que você deve fazer também para reequilibrar minha carteira de forma assim, cara, que não existe outro ativo igual. O que acontece? Recebi os rendimentos lá do fundo imobiliário, normalmente metade do mês ali, outros pagam em outras datas, mas recebi aquela metade. As minhas ações brasileiras estão caindo muito. O meu aporte, novo aporte, só seria lá no dia 1º, dia 2, dia 3, quando você recebe. Às vezes eu posso perder uma grande oportunidade no meio do mês porque eu não tenho dinheiro. E às vezes vender um outro ativo, pode ser até que eu tenha que pagar imposto de renda, também não vale. Os rendimentos dos fundos imobiliários, eles são isentos. Eu posso pegar esse rendimento e aportar em ações no meio do mês, é quando eu não tenho dinheiro para aporte. Ah, mas deveria ter uma reserva de oportunidade. Eu não concordo. Tá? Mas é um jeito de investir, é um pensamento que você tem.
Mas eu acho que é super válido esses rendimentos, até quando você não vive de renda ainda. Você não está naquela fase de aproveitar todo o seu sacrifício. Vale a pena você entender como funciona ali, pegar esses rendimentos, realocar na sua carteira, reequilibrar ela ali, às vezes comprar um título de renda fixa, colocar na tua... tá tudo muito alto, colocar esse rendimento numa reserva de emergência, numa reserva de oportunidade para quem gosta. Então é super válido. Eu acho que todo mundo deveria ter fundo imobiliário, mas se isso tiver, obviamente, no seu perfil, tá? Se você tem um perfil conservador, não tenha nenhum tipo de ativo que caia de preço. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.